Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, né? Eu tô gravando à noite aqui. Como a gente teve aquele problema na última sexta-feira, agora no que foi dia 28, né? Teve uma queda de energia e a gente ficou praticamente meia hora sem aula. Eu não consegui concluir a aula do dia. A gente estava fazendo a aula número 3 da nossa apostila de gramática. E aí eu combinei com os alunos que estavam ali, né, que eu faria então a gravação do conteúdo que ficou faltando. Eu sei que não é o ideal, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos assim a gente não fica atrasado, né, em relação ao nosso conteúdo, porque a gente tem bastante coisa ainda para ver. Bom, então muito rapidinho, aqui nessa aula número 3, nós estamos entrando no que a gente chama de análise sintática. Na aula 2, a gente falou sobre os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado, e agora a gente vai entrar em alguns termos integrantes e acessórios. Eu fiquei um bom tempo na outra aula, né, diferenciando o termo integrante do termo acessório, e isso é importante porque, como eu tenho brincado, né, fazer análise sintática é mais ou menos como você dissecar um período, certo? E quando você é um médico dissecando um cadáver, você tem que saber o que você está procurando, né? O médico não chega ali no ponto de abrir um cadáver sem saber o que ele está procurando. Então, da mesma forma, nós que estamos nos preparando para fazer análise sintática no vestibular, a gente tem que ter uma noção do que a gente está procurando. Ainda mais porque lá no vestibular, a questão não vai te avisar, né? Eu sou uma questão sobre termos integrantes. Eu sou uma questão sobre termos acessórios. Muito provavelmente as questões vão misturar tudo isso. Ainda mais se for uma questão, por exemplo, de concurso público ou de vestibulares mais conservadores, talvez eu possa usar essa palavra, como por exemplo o ITA, né, o ITA é um vestibular muito gramatiqueiro, muito gramatiqueiro. Então, a questão não vai te avisar, né? Então, lembrando aqui rapidinho, né, para a gente poder ir para o nosso assunto da aula. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Por que eles têm esse nome? Né? Porque basicamente toda oração possui isso aqui: sujeito e predicado, certo? Até aí, nada de novo, a gente já falou sobre eles. Os termos integrantes, eles têm esse nome porque eles podem aparecer em algumas orações e quando eles aparecem, eles não podem ser retirados. Então, a questão do termo integrante é que ele não pode ser retirado, porque ele integra o corpo da oração. Percebe? Ele faz parte. Nem toda oração tem isso, mas quando tem, não posso tirar. Depois nós temos os termos acessórios. Aí é só você pensar no acessório de roupa, né? O acessório de roupa, é claro que ele dá um tchan na sua aparência, mas ele não é necessário, né? Ele não compõe ali a roupa que é necessária para você sair na rua, enfim. Então, o termo acessório, ele é um termo que pode estar presente, mas ele pode ser retirado sem prejuízo à estrutura da oração. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu tiver um adjunto adnominal na minha oração, eu posso tirar esse adjunto e a oração continua fazendo sentido, né? Se eu tiver um aposto, eu posso tirar o aposto e a oração continua fazendo sentido. É claro que a oração vai mudar. Eu estou tirando alguma coisa, ela vai mudar um pouco o sentido. Mas a estrutura básica, sujeito, verbo e complemento, ela não é prejudicada quando eu retiro um termo acessório. Então, basicamente, o termo acessório eu posso tirar e ele não vai prejudicar a estrutura da oração, certo? E aí nós temos um termo independente,
que é o vocativo, e a gente vai falar sobre ele hoje também. Então, a nossa apostila traz uma divisão, né, em termos relacionados ao nome e termos relacionados ao verbo. A gente já falou do sujeito e predicado, e na aula 3 a gente vai falar dos termos associados ao nome. Nós já conversamos em sala sobre o aposto, então agora nós temos o adjunto adnominal, o complemento nominal e o vocativo para ver. Então vamos falar sobre eles o mais rapidinho que eu conseguir. Bom, a gente chega aqui então no adjunto adnominal e complemento nominal, e se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver 1 milhão de vídeos falando da tal diferença do adjunto e diferença do complemento, né? Porque parece que um dos grandes mistérios da gramática é diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal. Mas eu vou falar uma coisa para você. Só se preocupa com isso, né? Ficar procurando, qual é a dica para diferenciar um do outro? Só se preocupa com isso quem não entendeu essa base aqui, ó. Se você entender que o adjunto adnominal é acessório e o complemento nominal é integrante, toda essa diferenciação que as pessoas fazem o maior drama fica a coisa mais simples do mundo. E a gente já vai chegar lá, certo? Por isso que eu sempre insisto nesse conhecimento mais básico, né? Às vezes as pessoas querem muito ir para o detalhe e não entendem a questão ampla. Então vamos começar aqui com o adjunto adnominal. Tudo que é adjunto, então nós temos o adjunto adnominal, depois na próxima aula a gente vai ver o adverbial. Adjunto significa acessório, ou seja, o adjunto adnominal ele vai ser um termo na oração que eu posso retirar, né? E que retirando ele não vai fazer falta para a estrutura da oração. Por que ele se chama adjunto adnominal? Porque ele está sempre acompanhando um nome, né? Lembrando que para a gramática, nome é substantivo, não é João, Maria e José. Então, o adjunto adnominal ele é um acessório do substantivo. Eu tenho o substantivo ali, eu vou ter os adjuntos em volta, certo? E para que ele acompanha o substantivo? Para especificar ou caracterizar o substantivo. Então, um exemplo rapidinho aqui, né? Eu coloco assim, 2 meninos malvados estão vindo em minha direção, certo? Percebe que nessa oração, o meu sujeito, ele é formado aqui pela expressão, né? 2 meninos malvados. Então, dentro deste sujeito, eu tenho uma palavra que representa o núcleo, né? Qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo é meninos. Meninos é um substantivo, concorda? Agora, eu tenho outras 2 palavras nesse sujeito. Eu tenho o 2 e eu tenho o malvados. Essas 2 palavras, elas não são necessárias para a frase, né? A frase poderia perfeitamente ser: meninos malvados estão vindo. Essa caracterização que eu estou fazendo, 2 meninos malvados, né? Então, tanto o numeral 2 quanto o adjetivo malvados, eles estão acompanhando o substantivo meninos e eles são acessórios desse substantivo. Eles estão ali para caracterizar a palavra meninos, mas eles não são necessários, né? É um acessório. Eu poderia só falar meninos. É que eu estou, nesse caso, querendo especificar. Percebe que quando eu tiro aqui, ó, meninos malvados estão vindo em minha direção, se eu tirar, a frase funciona. É assim que eu sei quem é um adjunto adnominal. E aqui vocês perceberam uma outra coisa importante, né? Eu tenho brincado que fazer análise sintática é como você dissecar um corpo. Então você tira a cabeça e vê o que tem dentro, tira o cérebro e vê o que tem dentro.
Então, a gente vai mergulhando nos termos, né? Eu encontrei o primeiro termo, que era o meu sujeito. 2 meninos malvados. Dentro do sujeito é que eu acho o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele vai estar dentro de outros termos. Entende? Ele vai estar dentro do sujeito, dentro do predicativo, dentro do objeto e por aí vai. Porque é aquele raciocínio de que você está mergulhando cada vez mais a fundo na estrutura da frase. Então, no nível superficial, você tem sujeito e predicado. Aí você pega esse sujeito e olha dentro dele. Dentro desse sujeito eu tenho a palavra dois, que é um adjunto adnominal, a palavra meninos, que é o núcleo, e malvados, que é outro adjunto adnominal. Então, fazer análise sintática é mergulhar em cada uma das etapas da oração, certo? Muitas palavras podem ser um adjunto adnominal. Pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, um pronome ou uma locução adjetiva. Então vamos ver mais alguns exemplos aqui, né? Aqui é um exemplo que eu peguei em algum lugar da internet, e aí a frase diz assim: o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, ela já foi ali analisada, né? Nós temos o sujeito, o poeta inovador. Tudo que sobra é o meu predicado. Isso vocês estão cansados de saber. Então, a gente faz um corte ali. O poeta inovador, sujeito, enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância, predicado. Bom, quando eu mergulho no sujeito, eu vou ver o seguinte: poeta é o meu núcleo. Essa palavra eu não posso tirar de jeito nenhum. As outras palavras do sujeito, o e o inovador, são acessórios, né? Esse o é um artigo que está acompanhando o poeta para determinar o gênero dele. É o poeta e não a poeta. Mas eu poderia simplesmente dizer: poeta enviou trabalhos, né? Então, veja que esse o, ele pode muito bem ser retirado. A mesma coisa com a palavra inovador. A palavra inovador é uma característica do poeta, mas ela não faz falta se eu retirar. Ela não faz falta. Então, tudo isso que acompanha o substantivo e que eu posso retirar é um adjunto adnominal. Tem mais adjuntos aqui, ó. Porque veja bem, quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, esse verbo ele precisa de 2 complementos, de 2 objetos, tá? Quando você olha dentro do objeto direto, né? No nosso caso, 2 longos trabalhos, qual é a palavra que realmente representa aquilo que está sendo enviado? É a palavra trabalho. 2 longos são acessórios, porque eu poderia muito bem dizer: poeta enviou trabalhos. Percebe? Eu não preciso desse 2 e eu não preciso desse longos. Eles estão aqui como um acessório. Eu poderia retirar. Então, essas 2 palavras também são o quê? Adjuntos adnominais. Por quê? Porque é um acessório que está acompanhando o substantivo trabalhos. Se a gente olhar ali do lado, no objeto indireto, né? Enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Qual é o núcleo desse objeto? Qual é a palavra mais importante? Amigo. Amigo também é um substantivo. E aí, tudo que está em volta desse substantivo poderia ser tirado. Seu, de infância, né? Esses 2 termos, tanto o termo seu quanto o termo de infância, são acessórios. Eu poderia retirar perfeitamente, que não ia mudar a estrutura da frase, né? Porque eu poderia dizer assim: poeta enviou trabalhos ao amigo. Entende?
Poeta enviou trabalhos ao amigo. Então, tudo isso que eu posso retirar é adjunta de nominal, porque é um acessório que está modificando substantivos, certo? Então, veja aqui, só para vocês terem clareza dessa frase. Sem os adjuntos, a frase ficaria assim: poeta enviou trabalho a amigo. Tudo que eu tirei é adjunta de nominal. E você vai perceber que é o seguinte: é claro, quando eu tiro, a frase perde um pouco do seu sentido, mas ela continua completa. Porque o que é uma frase completa? É aquela que tem sujeito, poeta, verbo, enviou, e complemento, trabalho ao amigo. Então, o sujeito, o verbo e o complemento continuam aí, mesmo que eu tenha retirado os adjuntos. Por isso que os adjuntos são acessórios, porque eu posso retirá-los e a frase continua completa. Certo, turma? Então, o adjunto adnominal é o acessório do substantivo. Vamos para o nosso próximo caso aqui, que é o complemento nominal. Percebe que essa parte nominal a gente já conhece. Tudo que é nominal tem a ver com substantivo. Agora, a gente está chamando esse termo de complemento. Aquilo que é complemento é integrante, não pode ser retirado, né? Uma coisa que é complemento de você vai te fazer falta, né? Não é um acessório que eu posso tirar, é um complemento, é uma coisa necessária. Então, o complemento nominal, qual é a principal diferença dele para o adjunto? Aquela diferença que as pessoas morrem de medo dela. O adjunto eu posso tirar, o complemento não. Porque se eu tirar o complemento, o substantivo vai perder o sentido dele, né? Então, quando eu falei no exemplo anterior, o poeta inovador enviou. Se eu tiro inovador, não faz diferença. Poeta enviou. Esse substantivo aqui, ó, poeta, ele não perdeu o sentido dele porque eu tirei esses adjuntos. Agora, compara com um exemplo que eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? Imagina a seguinte frase: eu tenho esperança em um futuro, ou esperança de, né? Melhor ainda. Eu tenho esperança de um futuro melhor. Então veja que aqui eu também tenho um substantivo, que é o substantivo esperança, certo? E esse substantivo também tem um penduricalho, né? Quem tem esperança de algo. Então aqui eu tenho esperança de um futuro melhor. Se eu tirar todo esse termo, o que acontece com o substantivo esperança? Ele perde o seu significado, o seu sentido. Eu tenho esperança do quê? Né? A gente percebe na hora que está faltando uma informação. Por quê? Esse termo aqui, de um futuro melhor, isso aqui é um complemento. Eu não posso retirar. Por que eu não posso retirar? Porque o substantivo perde o sentido sem ele. Quem tem esperança de algo. Eu não posso parar na palavra esperança. Se eu chegar para alguém e falar, olha, eu tenho orgulho. Tenho orgulho do quê? Eu preciso completar. Eu tenho fé. Tem fé em quê? Em quem? Né? Eu tenho medo. Tem medo do quê? Percebe que todas essas palavras, elas precisam de um complemento, né? Então, esse termo que completa o substantivo, quando o substantivo precisa, é o que a gente chama de complemento nominal. Ele não pode ser retirado. Agora, tem mais alguns detalhes aqui para a gente mencionar. O complemento nominal, ele não vai só com o substantivo. Ele também pode completar o advérbio e ele também pode completar o adjetivo. Então percebe que ele é mais amplo.
O adjunto adnominal é só com o substantivo. O complemento nominal é substantivo, advérbio e adjetivo. Então, ele é mais amplo. Uma outra diferença importante: o complemento nominal sempre leva preposição. Lembra daquelas palavrinhas que eu brinquei com vocês? Eu falei assim, decorem as preposições, porque elas vão ser muito úteis, né? Então, a, antes, após, até, acho que foi o Carlos que me fez cantar a musiquinha, né? Ó, para vocês verem que eu sei colocar na tela sem olhar em lugar nenhum. Entre para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas palavrinhas aqui são as preposições. E essas palavrinhas são a nossa chave, vamos dizer assim, para diferenciar o complemento nominal do adjunto. Por quê? O complemento sempre leva a preposição. Então, se eu ficar na dúvida, será que é adjunto? Será que é complemento? Eu bato o olho e vejo, tem preposição? Tem. Provavelmente é complemento. Então, quando eu falei para vocês, decorem isso aqui que vai fazer falta, era nesse momento que eu estava pensando, na diferenciação do adjunto para o complemento, por exemplo, né? Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui para isso ficar mais claro para vocês. Então, ó, aqui eu tenho a primeira frase ali. Cecília tem orgulho da filha. Essa aqui, ó, número 1. Né? Quem tem orgulho de alguém. Né? Essa palavra orgulho é um substantivo e é um substantivo que precisa de um complemento. Eu não posso parar no orgulho. Cecília tem orgulho. A pessoa vai me perguntar, orgulho do quê? Né? Quem tem orgulho de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, esse termo que completa o substantivo é o que a gente chama de complemento nominal. Percebe que eu não posso tirá-lo. Então, eu sei que isso é um complemento e não um adjunto. Né? Na frase número 2, Ricardo estava consciente de tudo. Quem está consciente de algo. Eu não posso chegar para alguém e falar, você está consciente? A pessoa vai falar, eu tô acordado, mas consciente do quê que você está perguntando? Quem está consciente de algo. Então, agora, nós temos o complemento completando um adjetivo. Né? Consciente é um adjetivo. E o complemento, ele também pode completar o advérbio. Então, olha aí o exemplo número 3. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Quem age favoravelmente tem que ser favoravelmente a alguém. Eu agi favoravelmente. Favoravelmente a quem? Quem que você favoreceu? Quem favorece a alguém. Então, esse advérbio, ele também precisa aqui de um complemento nominal, certo? Uma outra coisa importante para vocês perceberem é o seguinte, nos três casos, o complemento nominal, ele recebe a ação. Então, veja que a filha recebe o orgulho da Cecília. Veja que tudo recebe a consciência do Ricardo. E veja que os alunos recebem, né, o tratamento favorável da professora. Então, nos três casos, o complemento nominal recebe a ação do substantivo. Né? Recebe o orgulho, recebe a consciência, que é o adjetivo, recebe o tratamento favorável, que é o advérbio. Então, o complemento nominal é sempre recebedor, paciente. Por que eu estou enfatizando isso? Porque essa é a segunda chave para a gente diferenciar o adjunto do complemento. O adjunto é sempre ativo e o complemento é sempre receptor, passivo. Então vamos ver melhor essa diferença aqui.
né? Como eu falei, só frisando, né? O complemento é sempre paciente, o adjunto é sempre ativo. E aí a gente tem a questão, né? O adjunto somente se liga ao substantivo, o complemento se liga a substantivo, adjetivo e advérbio. Para mim, de todos os pontos que a gente pode falar, o mais importante é esse. Complemento é passivo, adjunto é ativo, né? Então vamos ver algumas frases aí, ó. A gente começa aqui. Camila tem muito amor à mãe. Então veja, quem tem amor por alguém, tem amor a alguém. Esse amor ele tem que ser direcionado a alguém. E aí a gente vai ver que essa mãe, ela recebe o amor, né? Camila tem muito amor à mãe. Então esse termo, eu sei que ele é um complemento nominal. Por que que ele é complemento nominal? Porque ele está recebendo o amor. Agora, olha no exemplo de baixo, ele é super parecido, né? Vera é um amor de mãe. Então, eu vejo aqui um termo, ele também tem preposição. Então, eu falo assim, pô, agora lascou, né? Porque o complemento tem preposição, sempre. O adjunto, às vezes, tem preposição. Deixa eu grifar isso melhor. Então, como é que eu sei se isso daqui é um adjunto ou é um complemento? Bom, essa mãe está recebendo o amor ou fazendo o amor? No caso, essa mãe é a própria Vera. Vera é um amor de mãe. Então, a Vera é a mãe e ela faz esse amor. Ela é uma pessoa amorosa, percebe? Então, não é que a mãe está recebendo o amor, ela está fazendo amor. A mãe é a Vera é amorosa. Então, nesse caso, esse termo mãe, ele é um agente, ele faz o amor. Portanto, aqui eu tenho um adjunto adnominal, né? Essa é a diferença que as pessoas morrem de medo. Nossa, complemento nominal, adjunto adnominal, é tão difícil? Não é difícil, né? O complemento recebe o amor. O adjunto faz o amor. O complemento recebe, o adjunto faz. Não pense em besteira, hein? Mas é isso. Então, se você pegar essa chave, complemento passivo, adjunto ativo, você diferencia um do outro muito fácil. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Né? A crítica do autor foi cruel. A crítica ao autor foi cruel. As frases são muito parecidas. Nossa, professor, mas não é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque, veja, quando eu falo assim, né, na primeira frase, a crítica do autor quer dizer que o autor fez a crítica. Né? Ele fez a crítica. Eu não sei a quem, mas ele fez a crítica. Se ele fez, quer dizer que esse termo é ativo. Se é ativo, como eu já coloquei ali, é um adjunto adnominal. Na frase de baixo, a crítica ao autor foi cruel. Percebe que esse autor agora ele recebeu a crítica. Alguém criticou esse pobre autor. A crítica ao autor foi cruel. Então, no segundo caso, o autor recebe a crítica. Se ele recebe, ele é passivo. Se ele é passivo, como eu já coloquei ali do lado, esse termo é um complemento nominal, certo? Então, basicamente, a chave aqui é sempre essa: ativo, adjunto, passivo, complemento. Mais um caso, e eu vou encerrar por aqui, né? Veja ali, ó. Agora, vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Estavam radiantes com as suas notas. Música alta faz mal aos ouvidos, né?
Quando eu observo estavam radiantes com as suas notas, quem está radiante com alguma coisa. Então, eu já percebo, primeiro de tudo, que isso daqui não poderia ser removido. Segundo, eu percebo o seguinte: as notas estão recebendo essa radiância, né? Eles estavam radiantes com as suas notas. Então, as notas recebem essa radiância, essa alegria, elas são a causa dessa alegria. Se elas estão recebendo, elas são passivas, então é um complemento nominal. Mas aqui tem um outro jeito também da gente diferenciar, porque eu vou prestar atenção no seguinte: radiante é um adjetivo. E o adjunto nunca se liga a um adjetivo. Ele somente se liga ao substantivo. Quem que é mais amplo e mais versátil? É o complemento. Então aqui, se não for pelo passivo ativo, eu sei que é complemento, porque a palavra radiante é um adjetivo, né? No exemplo de baixo, música alta faz mal aos ouvidos. Quem faz mal a alguém. Então eu já começo a perceber que esse termo não pode ser retirado. Se eu retirar, não faz sentido a frase música alta faz mal. A gente até fala assim no dia a dia, né? Música alta faz mal, comer demais faz mal. Mas a gente sabe que está faltando uma informação aí. Faz mal para quem? Faz mal a quem? Então, eu não posso retirar essa informação porque a frase ficaria incompleta. Então, só por aí eu já sei que é um complemento, porque o complemento eu não posso tirar. Mas vamos supor que eu ainda fiquei na dúvida. Então, eu vou ver o seguinte: os ouvidos, eles estão fazendo mal ou eles estão recebendo o mal, né? Eles estão prejudicando ou sendo prejudicados? É claro que os ouvidos estão sendo prejudicados. Então, eles estão recebendo a ação aí de fazer mal. Se está recebendo, é passivo, é complemento nominal. Então, esse truque do ativo, adjunto, passivo, complemento, ele sempre funciona. E é o truque que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios, as nossas questões de vestibular, certo? Então, esse é o adjunto e complemento. E aí, antes de encerrar, eu quero só falar com vocês do nosso termo independente, né? Nos meus slides aqui depois, vocês têm algumas questões que vocês podem fazer e a gente comenta, né? Tem 3 questões sobre isso. E a gente comenta na próxima aula. Mas para encerrar por hoje, eu queria falar sobre o vocativo. O vocativo, voltando lá um pouquinho naquele gráfico dessa professora que eu sou fãzaço dela, né, a Patrícia Corado, que está aqui no cantinho, ó. Ela fez esse gráfico lindo. Se eu pegar lápis de cor, eu não consigo nem apontar o lápis. A mulher faz essa coisa maravilhosa. Vocês estão vendo que o vocativo, ele está por fora aqui, né? Ele é um termo independente. O que isso significa? Significa que o vocativo, ele não participa da estrutura da oração. Ele está ali, mas ele é tão extra, que ele nem participa da oração. Então, o vocativo, ele está sempre por fora, né? E aí fica muito fácil de identificar o vocativo. Ele vai estar sempre isolado por vírgula. Sempre, 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 sempre. E o vocativo, ele é sempre um chamamento, uma invocação, né? Então, ele serve para chamar a atenção da pessoa com quem eu estou falando, né? Então, imagina essa frase aqui, ó. Cara, assisti a um filme incrível. Percebe que essa palavra cara, ela não é o sujeito, ela não é o predicado, ela não é o verbo, ela não é o complemento, ela não faz parte da oração. Porque quem é o sujeito aqui? Quem assisti? O sujeito é eu. É um sujeito oculto. Eu assisti a um filme incrível.
essa oração ela já está completa. Eu assisti a um filme incrível. Eu tenho ali sujeito eu, verbo assistir, complemento filme. Então, o que é esse cara? É o vocativo. É um termo que eu coloco ali por fora da oração, isolado por vírgula, e que só serve para chamar atenção. Cara, presta atenção em mim. Cara, olha para mim. Eu assisti a um filme incrível. Né? Ou, no exemplo de baixo aqui, número 2. Bom dia, gente boa. Para que serve esse gente boa? Para chamar a atenção do cara. Ó, tô falando com você, gente boa. Bom dia. Então, o vocativo, ele é sempre um chamamento que está isolado por vírgula. Onde ele pode aparecer? Ele pode aparecer no começo da oração, no meio da oração, no final da oração. Não tem um lugar específico, mas ele sempre vai ser um termo isolado. Então, se ele está no começo, você vai ter vocativo, vírgula, para separar. Se ele está no final, você vai ter a oração, vírgula, vocativo, para separar. Se ele está no meio, você vai ter uma coisa parecida com isso. Ó. Vamos ver um exemplo. Não acredito no que ele me disse, Carlos, que eu sou incompetente. Sei lá, é a primeira coisa que me vem na cabeça. Então veja, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com o Carlos. Então, esse termo que está aí no meio, isolado por vírgula, Carlos, só serve para chamar a atenção dele. Ó, Carlos, presta atenção. Eu não acredito no que ele me disse, que eu sou incompetente. Você tá bravo, você tá chato. Carlos, presta atenção em mim, eu tô desabafando com você. Então, isso aqui, um termo isolado, que só serve para chamar a atenção da pessoa, isso é um vocativo. Ele não é sujeito, ele não é predicado, ele não é termo integrante, ele não é termo acessório. Do ponto de vista gramatical, ele não é nada, ele não faz parte da oração. Ele é um vocativo. Ele é um termo independente, né, isolado, que não participa do sujeito, verbo e complemento. Beleza? Então, aqui nos meus slides, tem várias tirinhas para a gente ver o vocativo. Por exemplo, aqui a gente tem o Agar falando com o Hamlet, né? E ele que é o filho dele. E ele começa assim: Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro, seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. E quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Né? Os parentes chegam ali pegando todas as nossas coisas. Veja, o Agar está dando uma lição para o filho dele. É uma lição besteirenta, mas é uma lição. Então, ele quer que o filho preste atenção. E, para isso, ele usa um vocativo. Hamlet. Né? Então, tem essa pausa para a pessoa prestar atenção e aí ele vai. Quando você se casar e tal. Então, o vocativo está sempre isoladinho. Né? Aqui tem o Calvin. Onde nós guardamos os nossos serrotes? Mãe. Porque veja que na tirinha o vocativo é importante, porque nesse primeiro quadrinho, se não fosse pelo vocativo, eu não sei com quem o Calvin está falando, eu não vi a mãe dele ainda. Então, o vocativo aqui me indica quem é o outro personagem. Aí a mãe responde: nós não temos serrotes. Calvin. Mais um vocativo. Não temos nenhum. Não. Como eu vou aprender a fazer mágica assim, né? Tadinho do Calvin. Então veja, os vocativos são esses chamamentos. Normalmente eles aparecem ou no começo ou no final da frase. Eles podem estar no meio também. Beleza, turma? Então eu vou parar por aqui, né? É um super resumão condensado, uma pílula aí do conteúdo que ficou faltando. E aí na nossa próxima aula de gramática, a gente toca o barco na aula 4 para falar dos termos associados ao verbo. Fechou? Como sempre, precisando de mim, eu estou por aí. É só
me mandar uma mensagem no Zap, enfim, vocês têm meus contatos para a gente tirar dúvida e conversar. Bom, um abraço a todos, agradeço a compreensão aí do que aconteceu na sexta-feira e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.